Olá, Igreja Congregacional de Gianópolis, tudo bem com você? Aqui é o pastor Rogério falando e estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E como eu falei com vocês na semana passada, hoje nós vamos dar início a um novo tema e vamos tratar sobre discipulado e aquelas 5 disciplinas básicas da vida de um discípulo, que começa com comunhão, depois vem oração, palavra, evangelismo e vida simples. E nós vamos dar o start aqui falando sobre comunhão, não é? É o tema de hoje. Já deixei aqui, não é, algumas folhas do Flipchart preparadas para a gente poder ter a nossa aula hoje num formato um pouco diferente do que das outras vezes. Das outras vezes você tinha uma revista nas mãos, então ficava assim mais fácil, não é? Porque você tinha o material e agora você não tem o material nas mãos, então a gente vai usar aqui um pouquinho. Eu queria que você lesse a sua Bíblia comigo ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 42 até o 47, que diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse é o texto base do nosso assunto, que trata sobre a comunhão. E eu queria que você aí na sala da sua casa, junto comigo, você lesse esse texto que nós acabamos de ler e você fizesse comigo uma lista, não é, de algumas atividades que demonstram a comunhão que aquelas pessoas ali tinham, né? Vamos fazer isso comigo? Diz aqui o texto que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E como é que isso era feito? Continua lendo. Eles partiam o pão. Então nós temos aqui o partir do pão como uma expressão de comunhão. Mas também, continuando aqui olhar o texto, a oração também fazia parte da comunhão daqueles irmãos. Eles oravam uns pelos outros, pelas suas necessidades, e isso era dentro de um ambiente de comunhão. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Verso 44. Os que criam mantinham-se unidos. Isso aqui é uma outra característica da comunhão, não é? Eles se mantinham unidos. E se a gente for considerar também aí o verso 43, eles também estavam ali cheios de temor, não é? E experimentavam juntos o agir de Deus através de sinais e milagres. Mas a gente pode acrescentar mais algumas coisas nessa lista. Vamos continuar lendo. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então eu falei da oração, mas aqui tem algo que a gente pode acrescentar, que eles formavam aqui uma comunidade, não é? Eles passavam a ter as coisas em comum, não é? Por que eu cortei aqui? Porque essa ideia de comunidade, ela vem da junção, provavelmente, de duas palavras de comum e unidade. Então, eles estavam ali juntos.
Vamos continuar, de repente a gente pode acrescentar mais nessa lista, não é? Que nos diz assim, que eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, nessa comunhão havia suprimento de necessidades. E assim a gente pode ter um panorama do que viria a ser a comunhão. Mas vamos para a próxima folha, não é? E eu queria que você avaliasse aí comigo o seguinte, não é? Que nota você daria para a comunhão da igreja primitiva? De 1 a 10, que nota que você daria para a igreja primitiva? Eu estou aqui reescrevendo porque a outra caneta estava tão apagadinha. Não é? Que nota que você daria para a comunhão da igreja primitiva? Não é? De 1 a 10, não é? O que você colocaria aí? E depois que você também respondesse, desse uma segunda nota para a sua igreja. Não é? Para a sua igreja, que nota que você daria para a comunhão da sua igreja de 1 a 10? É bom a gente fazer esse comparativo, queridos, para a gente poder perceber o quanto a comunhão era importante para aquela primeira comunidade de crentes e o quanto ela deve ser para nós hoje. E eu queria agora conversar com vocês sobre 3 prioridades de relacionamento. Vou colocar aqui apertadinho. 3 prioridades de relacionamento que você precisa pensar aqui junto comigo, não é? Nós temos um relacionamento com Deus. Nós temos também um relacionamento com o povo de Deus. E também com o mundo de Deus. Mundo criado por Deus, que envolve todas as demais pessoas e não apenas, não é, esses que são os nossos irmãos na fé. E a comunhão, quando ela trata de relacionamento, ela se desenvolve nessas 3 esferas. Não é? Você pode notar nesse texto que nós lemos, não é, que aqueles irmãos, eles estavam juntos. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos a respeito de Deus. E no coração e na alma deles havia muito temor a Deus, até por conta das manifestações de milagres e prodígios. E essas 2 relações, elas tinham influência nessa terceira esfera de relacionamento, porque a igreja tinha a simpatia do povo. E o Senhor acrescentava dessas pessoas do mundo de Deus, dia após dia, que iam sendo salvos e então passavam a compor a sua igreja. Então, nós precisamos observar a comunhão dentro de prioridades do relacionamento. A comunhão com Deus, com os irmãos e também a nossa relação, a nossa influência com esse mundo criado de Deus, no sentido de, através do relacionamento que temos com Deus e de uns com os outros, poder influenciar essas pessoas aqui. Ok? Vamos continuar aqui. Pensando nessa questão dos relacionamentos, não é? Que compõem a vida da igreja, o que a gente pode observar nas igrejas de hoje? Não é?
que o relacionamento deles com Deus tem uma certa ênfase na igreja, por exemplo, através do louvor, através da oração, não é? Do seu devocional com a palavra. Então, de certa forma, essa esfera do relacionamento com Deus, ela recebe uma grande ênfase nos nossos dias, não é? Quando nós pensamos na outra ênfase, na outra esfera de relacionamento com o mundo, a gente percebe, né, um esforço coordenado no evangelismo. Boa parte das igrejas saudáveis, não é, elas estão focadas também em alcançar esse mundo perdido, não é, de pregar o evangelho das mais diversas maneiras. E nesses dias que nós estamos vivendo dessa pandemia, as igrejas invadiram a internet até por falta de escolha mesmo, né? Bem, queridos, o terceiro nível de relacionamento, não é o relacionamento com os irmãos. E foi de propósito que eu escolhi essa palavra aqui, não é? Porque lá atrás, quando eu coloquei os 3 níveis de relacionamento, eu falei eu usei uma outra expressão, mas essa aqui específica, eu coloquei ela de propósito para demonstrar que nós utilizamos a palavra irmão, mas não necessariamente dentro dos nossos relacionamentos, dentro de uma igreja, essa palavra expressa de maneira correta os relacionamentos, porque muitos chamam um ou outro de irmão, mas sequer conhecem de fato a pessoa, sequer sabem o que está acontecendo, sequer ali estão a par das reais necessidades e de tudo aquilo que está acontecendo. Então, quando a gente pensa nessa esfera de relacionamento na igreja de hoje, nós precisamos fazer um investimento maior na comunhão. E é por isso que nós consideramos essas 3 esferas de relacionamento de maneira independente. No que diz respeito a Deus, o louvor, a oração, a devocional com a palavra é alguma coisa que é bem explorada. Em relação ao mundo, o evangelismo, nas suas mais diversas formas, a igreja está bem atenta a isso. Mas na comunhão entre os irmãos, né, nessa esfera de relacionamento, às vezes existe um afastamento, uma ênfase maior em programas do que em relacionamento, e acaba que as pessoas são um povo juntado, mas não necessariamente um povo unido, um povo que experimenta comunhão. Eu queria que aí na sala da sua casa você refletisse sobre 3 perguntas, que elas vão nortear o nosso estudo daqui para frente, né? O que é comunhão? Por que a comunhão é importante? E como melhorar a comunhão. Esse aqui é o esboço da nossa lição daqui para frente, tá? Nós vamos refletir sobre essas perguntas. Então vamos lá para a próxima página. Definição, não é? O que é comunhão? Nós podemos definir comunhão da seguinte forma: ser unidos de tal forma que tenhamos tudo em comum. Esse comum aí não vai dar para você ver, mas é comum. Ok? Então nós estamos unidos de tal forma que passamos a ter as coisas vou escrever aqui assim que você merece, né? Vamos ter
as coisas em comum, vamos ser capazes de compartilhar, não é, as coisas que nós possuímos, a fim de que uns e os outros estejam supridos. E quando a gente pensa em comunhão, vem aqui uma palavra que é a comunidade. Eu quero trabalhar a questão da comunidade versus comunhão. A comunidade, a gente pode pensar nela em termos de estrutura. E a comunhão a gente pode pensar através de relacionamento. Ok? Por que essas duas questões são importantes? Não é? Os relacionamentos, eles são dinâmicos, eles têm a sua própria forma de acontecer de uma maneira muito natural, mas esses relacionamentos, eles precisam de uma estrutura, que é o que a comunidade proporciona. Não é? Quando a gente percebe ali em Atos dos Apóstolos aquele problema que estava havendo entre as viúvas dos judeus e dos gregos, que umas estavam recebendo ali o alimento diário e as demais não, a gente percebe que houve uma estruturação a fim de que a comunhão, lembra-se que comunhão é a gente ter as coisas em comum, a fim de que a comunhão pudesse então acontecer, não é? Às vezes o que acontece na relação entre comunidade e comunhão é que às vezes a gente estrutura tanto que impede a fluidez dos relacionamentos. E aí, de repente, os programas, as estruturas criadas, elas são mais importantes do que os relacionamentos. Então, nós precisamos de uma relação saudável entre comunidade e comunhão, entendendo bem o papel de cada uma, ok? Vamos lá. Segunda pergunta, por que a comunhão é importante? Não é? Em primeiro lugar, porque a comunhão com os irmãos, ela revela também a minha comunhão com Deus. Existem alguns versos que eu queria que você pensasse comigo aí. A primeira carta de João, capítulo 1, o verso 7, o capítulo 2, os versos de 9 a 11, o capítulo 3, os versos 14 até 18, e também o capítulo 4, os versos de 7 a 8, e também os versos 20 a 21. Não é? É muito claro, não é? Como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê? Vocês estão prestando atenção que a comunhão é importante porque ela revela o nível de relacionamento que eu tenho com Deus. Segundo lugar, não é? A comunhão é importante porque ela nos desenvolve como povo de Deus. Nós crescemos como igreja, como povo, como família, e a comunhão é esse elo, esse vínculo que permite o nosso desenvolvimento, não é? É através dos relacionamentos onde as pessoas são abençoadas, são ministradas, são encorajadas. Então a comunhão é importante nesse sentido, e ela também é importante porque a comunhão é a base do nosso testemunho ao mundo. Não é? A oração de Jesus foi mais ou menos assim: Pai, faz deles um para que o mundo saiba que tu me enviaste. Se nós não experimentamos essa comunhão de forma genuína, de forma profunda, o nosso testemunho ao mundo fica comprometido, a nossa relação com Deus fica comprometida, porque se a gente não consegue se dar bem nem com os irmãos, quanto mais
vamos expressar o amor em relação a Deus. Então a comunhão ela é importante por causa disso. E vamos responder aqui, fatia aqui para a terceira e última questão que vai finalizar o nosso estudo. Como é que nós podemos melhorar a comunhão dentro da igreja? E eu queria que você aí participasse comigo, ok? Que você aí na sala da sua casa, reunido com a sua família, você elencasse pelo menos 3 formas de melhorar a comunhão. E como a gente está aqui, né, fazendo essa videoaula por conta do isolamento social, então pense como melhorar a comunhão nesses dias de coronavírus. Ok? Essa é a nossa lição. Que Deus te abençoe. Eu espero que você consiga encontrar essas respostas e compartilha com a gente lá no grupo da igreja como é que a gente pode melhorar essa comunhão, né, no hashtag IEC em Casa. Que Deus te abençoe. Valeu, gente!